Então, tô eu aqui de novo trazendo outro episódio do programa Sem Contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando de música. E a música que eu escolhi estar compartilhando com vocês hoje se chama Doc Holliday, da banda Volbeat, né? Então vamos lá, Volbeat já comentei para vocês uma vez, é uma das minhas bandas favoritas. Eles gostam de fazer aquela coisa de misturar rockabilly com metal, né? Basicamente eles misturam assim a vibe do campo, a vibe rural até talvez, com o metal, é assim que eles compõem, né? O estilo por trás da banda. E essa música daí, né? Doc Holliday é o nome de um cara, uma figura que existiu. Depois de eu falar da letra, eu falo um pouco mais sobre ele. Só que essa música faz parte de um disco chamado Outlaw Gentlemen and Shady Ladies. O que isso quer dizer? Outlaw Gentlemen quer dizer... Outlaw quer dizer fora da lei, né? Literalmente, outlaw. E gentleman é cavaleiro. Então, cavaleiro fora da lei, né? É aquele estereótipo do cara que a gente vê assim nesses filmes, principalmente dessa fase do Velho Oeste e tudo mais, sabe? Que eram os caras assim de terno e gravata e com uma arma, sabe? Basicamente isso. Esse estereótipo. O cara que não segue a lei, mas ele tem... Pra sociedade, ele tem uma postura assim de cavaleiro, mas ao mesmo tempo que no final das contas, ele... Em essência, ele é um fora da lei, entendeu? E Shady Ladies quer dizer assim, é que Shady é alguém assim que pode te ludibriar, pode te passar a perna, pode te dar um golpe, digamos assim, sabe? É alguém que não é muito confiável. E ladies quer dizer damas, né? Então, cavaleiros fora da lei e damas... não sei qual seria a tradução exata para shady, sabe? Agora tá me faltando, mas é esse sentido que eu falei, sabe? Alguém que vai te dar um golpe. Então, esse disco ele é focado assim em a maioria das músicas é focada em figuras históricas que existiram nos Estados Unidos entre o século XVIII, XIX e XX, sabe? Nessa fase que a gente conhece por Velho Oeste, digamos assim, sabe? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também, quando eu for falar do Doc Holliday, eu também falo um pouco sobre isso, embora não seja algo que eu seja tão entusiasta assim e que eu nem tenha tantas informações precisas para passar, um pouco mais ou menos do que foi, do que se trata, eu sei compartilhar com vocês, né? Mas então vamos começar sobre essa música, né? Vamos ler assim a letra dela, né? De modo geral, esse disco eu acho que ela tem muita letra interessante que dá para eu compartilhar com vocês assim tal, simplesmente porque assim, como elas são pensando em representar figuras históricas que existiram, as letras assim, elas são compreensíveis, sabe? É fácil de tu entender o que ela tá passando e tudo mais, tipo essa música daí e tal, né? Doc Holliday é o nome do cara, tipo Doc não é o nome dele, né? Doc é um apelido que a gente usa para falar, para se referir a médicos, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos, né? Doc, a abreviação de doctor. Então esse cara era um dentista e tudo mais, essa era a profissão dele, mas não foi por causa da profissão dele que fez ele ficar famoso, né? O que tornou ele famoso foi as histórias que ele protagonizou envolvendo tiros, duelos, confrontos com arma de fogo, essas coisas assim tal, que faziam essas figuras do Velho Oeste serem imortalizados. Mas nesse disco todo, assim, ele foi composto com essa moral, né? A banda não é norte-americana, mas eles escolheram tipo, vamos fazer um disco contando a história de figuras dessa fase e tudo mais, e figuras que não são heróis, né? Então o disco tem essa característica. Nenhuma dessas pessoas que eles escolheram para mencionar são necessariamente pessoas do bem, digamos assim, entendeu? A decisão faz parte, né? Tá dizendo já no título do álbum também, então, que tá quase fechando 10 anos, ano que vem fecha 10 anos. Então vamos lá, vamos começar assim com a letra, né? Na verdade, eu vou falar um pouco assim da estrutura da música, né? Porque ela não é muito curta, ela tem mais de 5 minutos, só que na verdade ela tem muito instrumental, sabe? Ela tem uma introdução bem longa, que ela começa, tipo assim, mais de 1 minuto, quer dizer, quase 1 minuto sem... Só com uma violinha básica, assim, tá? Tu consegue... É como se tu conseguisse enxergar um cara chegando naqueles salões do Velho Oeste, sabe? Algo nessa vibe aí, aquelas portas que tu abre, assim, fica chacoalhando pra frente e pra trás. Então, começa com essa vibe, assim, com um instrumento que pra mim, aos meus ouvidos, parece uma espécie de viola ou algo desse tipo, assim. Só que depois daí de quase 1 minuto dessa intro, a introdução continua, só que daí chega a bateria, chega o riff mais pesado, característico do metal, sabe? Fica mais pegadinha, só que demora daí, quando tá chegando a 2 minutos de música, é que finalmente vai começar a letra e tudo mais, que, né? Aí eu vou fazer aqui aquela tradução que eu gosto de fazer para vocês refletirem um pouco e irem criando imagens mentais para depois ficar mais fácil de absorver o que eu vou falar depois, né? Então, a letra começa assim, ó. Um fora da lei caminhando entre o vale dos homens, sendo encarado com olhares mortais. Ele mexe a sua cabeça de um lado para o outro e daí depois e diz:
Venham aqui, suas lesmas sem coragem, né? Aqui na verdade tá dizendo gutless, quer dizer sem tripas, porque lá eles usam essa expressão, né? Quem tem tripa é porque tem coragem, mas aqui no Brasil acho que fica meio que vago essa questão, né? Deles, venham aqui suas lesmas sem coragem, ou sem estômago, né? Lute feito um homem, me diga o seu nome e com que você trabalha e vamos ver o que você tem, né? Imagino que essa história de diga o seu nome e com que você trabalha deve ser meio que uma tradição, não sei se realmente acontecia isso, dos caras falarem, sou fulano de tal, trabalho com isso, mas imagino que talvez ele tenha especificado isso por alguma razão, né? Tá, diga o seu nome com que você trabalha e vamos ver o que você tem. Outro corpo para o enforcador, né? Outro corpo para o enforcador. Não sei se isso quer dizer que ele vai derrotar o cara e quem vai matar vai ser o enforcador. Eu não sei, mas ele fala another body for the hangman's count, né? Outro corpo para a contagem do enforcador. Me mostre o bar e me mostre as cartas, né? Então já entra assim nessa figura do cara que gosta de beber, gosta de jogar pôquer e sim. Esse cara, ele era todo esse estereótipo assim, né? E segure as suas armas, né? Então, me mostre o bar, me mostre as cartas e segure as suas armas, né? E depois ele canta a próxima estrofe assim: cheio de bug juice é uma bebida, né? E depois ele também fala: e segurando o moonshine nas suas mãos. E moonshine também é uma bebida. Então, basicamente é um cara que tava bebendo para um lado pro outro, e sim, ele também é um cara que tinha esses. Foi bem. É bem documentado que o Doc Holliday, basicamente, ele era um alcoólatra, sabe? Ele morreu de problemas de bebida, inclusive. Não dá pra definir esse sujeito de nenhuma outra forma, senão dizer que ele é um alcoólatra, né? Então, isso foi colocado na música, né? E depois diz o seguinte: cabeça quente com um temperamento. O pistoleiro... É que essa frase que é speediest, deadliest, né? O pistoleiro... O homem pistoleiro mais veloz e mais rápido com uma arma. É o melhor jeito que eu posso traduzir, né? Um apostador sanguinário, mas um cavaleiro cafajeste, digamos assim. Um vagabundo da linha de frente que encanta todas as damas. Alô, senhoras, como vocês estão hoje? Deixe-me apresentar para vocês Doc Holliday, né? Que na verdade ele dá um berrão assim e tal, né? Doc Holliday, e depois assim ele canta. Basicamente o refrão dessa música é só uma frase, sabe? Ele faz assim, só que eu juro que na versão da música é bem melhor do que eu, sabe? Se tu não acredita, vai lá ouvir. Ele faz esse e depois ele fala assim: o rugido do homem fora da lei, né? Basicamente essa frase daí é o refrão da música, né? Depois ele volta para uma outra estrofe que ele canta assim: um homem amigável, mas sem um amigo. Fort Griffin, Texas, aqui estou eu, né? Esse Fort Griffin, Texas é onde realmente rolou um confronto, né? E rolou um confronto com quem? Com um sujeito que vai ser mencionado na próxima frase da música, que diz o seguinte: ele apoiou Wyatt Earp até o final. Quem é o Wyatt Earp? Ele é um xerife ou delegado, algo desse tipo, que ele protagonizou um confronto armado, sabe? Pá. Ele e o Doc Holliday trocaram tiro com outros 3 marginais, né? Porque nessa situação o Doc estava do lado da lei, entre aspas, né? Da polícia, digamos assim, mas foi uma trocação de tiro que rolou lá e ficou famoso, não sei por que entrou pra história, mas, né? Foi um confronto que durou não sei quantos segundos, trocaram vários tiros a queima-roupa, né? O Doc Holliday não foi ferido, de onde eu sei, não foi baleado. A morte dele realmente não foi por causa de confronto, ele morreu por causa de doença mesmo. Antes chegou a ser cirrose, mas ele teve complicações adquiridas graças a vício de bebida mesmo, né? Enfim, a letra continua assim: ajudou o Wyatt Earp até o final, cimentando uma irmandade. Não entre no seu caminho. Você não consegue limpar as botas dele. Você não consegue marcar, deixar uma marca no seu destino. Enquanto você estiver caindo, você vai escutar ele rindo. Cumprimente o homem, o fora da lei em pessoa, né? Considerando que o nome da música, o nome do álbum é Outlaw Gentleman, né? Cavaleiros Fora da Lei, dá pra dizer que até eles estão colocando esse cara, o Doc Holliday, como uma figura focal do álbum, talvez, né? Porque cumprimente o homem, o fora da lei em pessoa, né? Doc Holliday, ele repete daí de novo e canta aquela frase que eu falei, né? O rugido do homem fora da lei, né? Aí depois disso, na verdade, ele vai cantar, vai vir o solo da música, né? Que
Não sei se chega a ter 1 minuto, mas deve ser uns 40, 50 segundos, um solo bem bacana também e tal. E depois ele volta a repetir algumas das frases que eu já li aqui pra vocês, mas nesse momento eu não vou repetir, né? Como eu falei, a questão da letra seria mais breve, mais sucinto, mas então tal, só para concluir essa parte assim, da música, eu recomendo para quem já ouviu o Volbeat ou para quem não conhece o Volbeat também vai atrás, que essa aqui realmente para mim é uma das melhores músicas desse disco e dessa banda, sabe? É uma música sensacional. Cada vez que eu ouço essa intro, ela nunca se torna velha, sempre se torna fantástica. A performance do Michael Porras também é muito boa, né? E a letra também eu acho que faz muito sentido, sabe? Eu acho que ela é breve, ela é objetiva, mas ela representa bem, ela consegue sintetizar características interessantes para o personagem de uma música, né? Mas então é isso. Mais ou menos quem foi esse Doc Holliday, né? Doc Holliday ele foi uma dessas figuras famosas desse período conhecido como Velho Oeste, né? Então, o que é o Velho Oeste, para quem não sabe exatamente, sabe? O Velho Oeste foi uma época que durou ali, que nem eu disse, discutivelmente entre o século XVIII e XX, entendeu? Talvez um pouco antes depois, mas basicamente, sabe, trocando por miúdos, é que tinha muita parte ali dos Estados Unidos, mesmo ele já sendo país e tudo mais, né? Tinha muita parte dos Estados Unidos que não tinha realmente, assim, lei, sabe? Eram as transições entre os estados, as pequenas cidades, os pequenos povoados, sabe? Aquela parte ali era a famosa terra sem lei, sabe? Por isso que chamava do Velho Oeste. De modo geral, esse tipo de coisa existiu no mundo inteiro, sabe? E não que não exista até hoje em dia, sabe? O Brasil, com certeza, eu imagino que deve ter vários lugares aqui. Se tu vai indo pro interior, deve ter muitos lugares, assim, com praticamente sem lei, no sentido que quantos policiais devem ter na cidade, quantos agentes da lei tem na cidade, quantas pessoas tem para te fazer uma queixa para alguma coisa. Deve ter muito lugar aqui no Brasil ainda que as coisas devem funcionar assim ainda, sabe? Cada um manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, essa fase daí, entendeu? Apesar de eu não ser um grande entusiasta e tudo mais, é óbvio que rolou um monte de treta, sabe? Rolou todas aquelas coisas que a gente sabe, assim, envolvendo confrontos, entendeu? Entre, tipo, dá pra chamar de colonizadores, mas essas pessoas já estavam nascendo lá nos Estados Unidos, sabe? Elas não eram mais os imigrantes, eles já estavam adquirindo uma identidade nacional vinda dos Estados Unidos. Aquela velha história de confronto entre os povos indígenas e homens brancos, digamos assim, sabe? Arma de fogo e tudo mais, papapá. Aqueles nomes, assim, de índios que a gente via, assim, por exemplo, assim, no Chapolin e Pica-Pau também fazia essas referências, esses índios, né? Pica-Pau tinha vários episódios também com essa temática de Velho Oeste, tanto com personagens cowboys, quanto com personagens índios também e tudo mais, sabe? Então, isso daí foi uma coisa assim, que foi bem documentada, mas só que tirando das piadas, né? No sentido assim, tirando desenhos animados e tudo mais, ou tirando do Chapolin, sabe? Trazendo pra vida real, na época foi uma coisa muito horrível, no final das contas, sabe? Era um monte de gente fazendo o que bem queria, sabe? Homens, de modo geral, tipo, esses xerifes, esses delegados, eles realmente tinham que tentar fazer um esforço no sentido que, tipo assim, eles estavam ali para representar a lei num lugar que tecnicamente hoje não tinha lei, mas no final das contas não adianta tu falar, tipo, se naquela parte ele não tinha poder, se tu não podia aparecer com uma tropa de pessoas para prender um cara, no final das contas, para te mandar em qualquer pessoa, tu tinha que ter certeza que ele não ia dar um tiro na tua cabeça, né? E essa época era marcada sobre isso. Era um monte de gente jogando pôquer, um monte de gente bebendo bebida alcoólica, sabe? Um monte de gente dando tiro. E o Doc Holliday, ele representava tudo isso, sabe? Ele era um cara instruído, que nem eu disse, ele teve formação, ele é dentista e tudo mais, né? Era bem comum e tal. O nome dele era John Henry, né? Henry, se vocês preferirem. Ele nasceu em 1851 na Geórgia e morreu aos 36 anos, então bem jovem, né? E sim, ele morreu por causa da bebida alcoólica exagerada. Basicamente, nessa época, ninguém tinha muita informação sobre essas coisas. O pessoal enchia a cara mesmo pesadamente, talvez com bebidas ainda mais fortes que hoje em dia, com menos cuidado, tipo, com mais risco ainda para a vida dessas pessoas. Então esse cara morreu ainda lá no século XIX, sabe? Lá pro 1800 e quanto? Deixa eu ver. 1887, né? Então já faz bastante tempo que esse cara tá morto e enterrado, né? Então, tipo, tem algumas outras informações se vocês quiserem pesquisar, mas não é nada que eu faça muita questão aqui de ficar comentando com vocês. Eu queria mais mencionar sobre quem foi essa figura, o que ele fez e tudo mais. Ele tinha essas características que foram colocadas ali na música, sabe? Um cara educado, no sentido assim de que ele recebeu a formação e tudo mais, entendeu?
E só que, né, pensa assim, cabeça quente, o cara que sempre andava com uma arma, sabe? Sempre alcoolizado, provavelmente era o tipo de cara que tu não queria cruzar o caminho dele, tá ligado? No final das contas é isso aí. Jogador de pôquer, sabe? Apostava dinheiro e tudo mais. Só que uma coisa, né, tipo, eu não gosto daquelas histórias assim, de ficar definindo como bem ou mal, mas eu quero dizer que tu não é o tipo de cara que tu queria cruzar o caminho, sabe? No sentido de que a chance de que tu ia ter um. Tipo, que ele ia ser um cara legal contigo era bem baixa, e provavelmente tu ia acabar morto, porque, né, ele não morreu, ele teve vários confrontos armados, né, e todos que ele teve, tipo, ele saiu vivo. Então, provavelmente ele matou um monte de gente. Aí nessa história também entra, assim, tem muita especulação, sabe? Tem gente que defende que ele não era tão fodão assim. Tem várias dessas figuras, assim, sabe esses nomes que vocês devem, talvez, né? Não sei se vocês sabem, mas nomes, assim, tipo, Billy the Kid, sabe? E vários daqueles que ia parar no Pica-Pau mesmo, sabe? O áudio Bill Hiccup, Jane Calamidade, sabe? Esses nomes que viravam personagens no Pica-Pau existiram mesmo, sabe? Todas essas figuras daí existiram, e só que eles se tornaram meio que também mitos, sabe? Aquela história do cartaz de procurado e tudo mais, vivo ou morto, sabe? Essa história fica muito assim, difícil saber o que exatamente essas pessoas falaram e fizeram, porque os registros eram muito assim folclóricos, tá ligado? Eram as pessoas que contavam, né? E era aquela coisa. Então tem historiadores que defendem que eles não eram nada demais, outros que defendem que sim, eles eram figuras fantásticas. Não fantásticas no sentido de que eles eram boas pessoas, mas fantásticas de que eles fizeram coisas assim, né, extraordinárias. Então, honestamente, aí eu deixo a critério do que tu quiser acreditar, ou do que tu quiser ler para pesquisar, mas, né, era basicamente isso daí que eu tinha para comentar sobre essa história de dessa música, né, e mencionar um pouco sobre essa ideia do Velho Oeste. Então, mesmo que eu não seja assim, tipo, eu não sou muito conhecedor também, sabe? Eu não sou muito adepto. Teve muitos filmes que retratavam essa história, sabe? Principalmente mais antigamente, sabe? Dá pra dizer que, sei lá, eu não sei qual foi a última vez que saiu um filme com temática de Velho Oeste, sabe? É um bagulho que, de certa forma, foi ficando gasto, né? E também muda várias outras coisas, questão de valores, entendeu? É aquela velha história de que quando há 20, 30, 40 anos atrás, era muito mais fácil tu fazer um filme e simplesmente falar, fazer mocinhos e vilões, era isso, sabe? E ficava por isso mesmo. Hoje em dia as coisas são muito mais problematizadas e basicamente é aquela coisa que eu digo pra vocês, não é como se existisse heróis, entendeu? Nesses ambientes, ninguém era herói, era simplesmente cada pessoa querendo sobreviver, tirando seu proveito, sabe? Alguns tinham uma etnia, alguns tinham uma nacionalidade e deu. Só que, né, no final das contas é o tipo de gente que tu não ia querer estar perto nem de um nem de outro, porque eles estavam vivendo um ambiente selvagem, né? Por isso que tem esse nome, Wild West, quer dizer oeste selvagem, porque era violento, era tipo assim, no mundo onde não tem leis bem definidas e uma força, tipo, em algum lugar que tem um monopólio da força, o Velho Oeste não tinha um estado que monopolizava a força. Basicamente, a força estava na mão de qualquer pessoa que tivesse arma de fogo, e isso gerava, então, muita tensão, um ambiente que era, né? Imagina, um monte de homem alcoolizado, apostador, com arma na cintura e sem medo da polícia, porque tecnicamente naquela região não há polícia, sabe? Então vocês acham que isso era o quê? Era um convite para uma noite boa ou um convite para o problema? Provavelmente é a segunda opção, né? Mas é isso aí. E o segundo tópico que eu vou falar nesse programa sem contexto era um assunto que eu já tinha. Eu tava para comentar num programa há uns dias atrás, só que eu acabei deixando para lá, porque eu acabei me aprofundando muito na história do rock está morto e tudo mais, então agora eu vou trazer uma reflexão sobre o lance da música em geral, sabe? Porque eu já vi outras pessoas levantando, é um questionamento que até eu mesmo tenho, sabe? Sobre o que vai ser o futuro da música, sabe? Então vamos lá. Quando se fala de música, quando eu falo em música, eu penso assim, quer dizer, nas músicas que eu gosto, nas músicas que eu ouço, só que na verdade eu vou para uma janela muito específica, sabe? É como se eu pensasse, reconhecesse como música as coisas, sei lá, que existem de 1960 para cá, entendeu? Porque historicamente falando, a música sempre existiu, é muito difícil saber quando que a humanidade começou a fazer música, mas, né, não é errado dizer que a maioria das músicas, elas, tipo assim, elas se perderam para sempre, né? Tipo, música no sentido mais assim, como posso dizer assim, mais simples da
da palavra, seja pessoas que cantam ou pessoas que tocam, sabe? A humanidade sempre teve cantores, a humanidade sempre teve músicos, entendeu? Instrumentos variados de percussão, de sopro, de corda e tal. Só que dá pra dizer que a maioria dessas músicas a gente, né, foram se perdendo, e eu diria que provavelmente foi quando chegou aquilo que as pessoas definem como música clássica, sabe? Que são as músicas mais antigas que ainda existem, e elas existem assim meio que para um nicho muito grande, sabe? Não dá pra fazer de um nicho muito grande, tipo, não sei se faz sentido isso, tipo, não, dá pra dizer que é um nicho, porque eu acho que essas músicas elas tendem a ser reaproveitadas em questão de trilha sonora, de música, de filme, tu vê bastante ainda música clássica assim, mas de modo geral, pessoas que consomem, que fazem questão, eu vou consumir essas músicas que foram compostas no século XIV, XV, não é como se existisse muita gente que é tão entusiasta assim, sabia? A tendência para mim mesmo é que essas músicas cada vez mais vão sendo assim reduzidas a músicas que tu usa como para fazer trilha sonora de filmes e de outros tipos de obras, né? Só que daí, de modo geral, século XX rolou vários assim dos avanços musicais que nós ainda reconhecemos como padrão nos dias de hoje. E olha que talvez eu já esteja soando um bocado velho falando uma coisa dessa, sabe? Esteja soando um boomer, mesmo eu não sendo um, porque, né? Claro que a música tem mudado de paradigma regularmente, consistentemente, né? Mas foi no século XX que começou a surgir várias das coisas que até hoje em dia a gente ainda sabe que existem, sabe? Vários instrumentos ganharam força, sabe? Chegou, por exemplo, a guitarra elétrica e tudo mais, né? Os festivais famosos, veio todas as vertentes possíveis de rock e metal, isso depois do blues, claro, né? Depois do blues, depois do jazz, isso para não falar em questões assim também regionais, né? O que acontecia no Brasil e o que acontecia nos Estados Unidos era diferente, e de modo geral, imagino que no mundo inteiro também foram tendo assim, revoluções à sua maneira, à sua parte. As músicas foram adquirindo outros aspectos, né, se modernizando e tudo mais. Só que daí também a gente chegou num ponto que começou a surgir o quê? Muitas músicas que eram feitas por programas, e quando digo programas tipo assim, software no sentido assim mais básico também da parada, sabe? Inicialmente era com o quê? Era com aquele negócio de sample, sabe? É o que acontecia, por exemplo, assim, no rap mais antigo, hip hop mais old school, que é tu pegar sons de sons que já existiam, sabe? Tu botava sons que já faziam parte de músicas ou efeitos sonoros de objetos, misturava ali, fazia uma letra por cima e isso dava origem a uma música, né? E depois disso a gente chegou ao ponto de que essas coisas simplesmente se tornaram o que hoje em dia a gente enxerga como a maioria das músicas, né? Que são batidas, né, beats feitos basicamente por aplicativos. Claro que tem produtor musical e tudo mais, só que, né, não tem mais uma pessoa tocando instrumentos. Isso também que eu quero dizer, não que não exista pessoas tocando instrumentos, e essa aqui vai ser a parte do meu raciocínio, sabe? Eu já vi muita gente pregando que o futuro da música será completamente digital, no sentido que, tipo assim, tem gente que fala que as músicas serão geradas 100% artificialmente, sabe? Tipo assim, não vai existir sequer produtor musical, porque vai ser simplesmente gerado por algoritmo, sabe? Vão ter, assim, robôs, aplicativos, né, que tem todas as vozes existentes, tipo, inclusive vozes de pessoas que não estão mais vivas, sabe? Grandes músicos de todas as áreas, entendeu? Pode ser assim, o Tim Maia, o Kurt Cobain, a Marília Mendonça, tanto faz, sabe? Esses aplicativos que vão ter a voz desses artistas, digamos assim, eles reproduzem aquela voz e ainda por cima eles têm como criar músicas novas, entendeu? Eles têm como, assim, utilizo a voz daquela pessoa, mas com uma letra que aquela pessoa nunca cantou, sabe? E tem gente que fala que isso daí pode ser o futuro da música, que nós vamos ter, assim, músicas sendo criadas torta direito por aplicativos, sabe? E não vai ter mais essa necessidade, digamos assim, de uma pessoa gastar energia colocando uma letra no papel e compondo os artigos, as notas e tudo mais, simplesmente vai ser os aplicativos que vão fazer várias e várias combinações de músicas variadas, com vozes variadas e combinação de instrumentos e batidas diferentes, e isso daí vai se tornar a música do futuro. Tipo, mais uma vez é daqueles programas que eu vou soar talvez
muito arcaico, muito antiquado, mas eu confesso pra vocês que refletindo sobre isso, não me parece que a música será exatamente isso daí, tipo, e que nós vamos se dar por satisfeito, né? Então vamos ter que problematizar um monte de coisa, sabe? Em primeiro lugar, sim, eu não acho que basta ter um aplicativo reproduzindo a voz de uma pessoa, sabe? Honestamente, eu acho que as pessoas assim, que falam isso, que pregam isso e que acham que o futuro vai ser isso daí, sabe? Eu não acho que isso daí vai ter o mesmo impacto, até porque já tem, eu sei que já tem alguns aplicativos já fizeram isso, sabe? Tem algumas músicas gravadas de, tipo, músicas novas, entre aspas, feito com base em trabalhos de pessoas que estão mortas, sabe? Só que nenhuma dessas músicas pra começar viralizou, tipo assim, eu não sei se já tem músicas acho que do Tupac já tem, sabe? Só que tipo, a música regravada pela voz do Tupac com ele morto, não tem o mesmo alcance das músicas do Tupac real, sabe? Quando ele tava vivo e ele compôs, ele colocou a letra no papel. E honestamente, eu não tenho certeza se algum dia vai ter o mesmo peso, sabe? Eu realmente acho que a humanidade sempre teve uma capacidade muito grande de admirar a própria espécie, no sentido que, tipo assim, quando que a espécie humana começou a fazer arte para exibir para os outros, é um bagulho super difícil de saber, sabe? Artisticamente falando, o passado da humanidade é muito grande, sabe? Questão até de interpretação, de cantar. Enfim, faz muito tempo que a humanidade começou a aprender canta, dança, pintura, interpretação mesmo, sabe? Obra teatral também. Essas coisas fazem parte da humanidade já faz milhares de anos. E o que fazia com que essas coisas ganhassem força e popularidade era justamente o fato de outras pessoas olharem, admirarem e reconhecerem aquilo lá como algo belo, digno, interessante, valorizar o empenho, o esforço, a dedicação, enfim, todas essas coisas, sabe? Agora eu acho quando é simplesmente algo artificial, eu acho que realmente perde bastante desse apelo, sabe? Simplesmente não tem mesma característica magnética e esse daí tipo, é incomparável também com a questão, assim, ao vivo, sabe? Vou falar alguma coisa, assim, sobre os instrumentos reais, eu já vi gente falando assim, naquele programa que eu falei que eu mencionei bastante nessa história de rockstar morto, essa é outra dúvida também que as pessoas tem, assim, sabe? Ou algumas pessoas afirmam que esse é o futuro, indiscutivelmente, sabe? Que o futuro da música é 100% das músicas que serão feitas artificialmente, se não vai ser a voz, pelo menos, abatida, sabe? E é também outra coisa que é difícil saber com certeza, sabe? Tipo, eu não tenho como dizer pra vocês que daqui a 50 anos a gente não vai ver ninguém se apresentando num palco com instrumentos reais e, enfim, com todas essas coisas, porque honestamente, tipo, eu nunca tive a oportunidade de participar de um show ao vivo. Já participei, já mencionei alguns, inclusive, mas das bandas que eu sou muito fã, que eu sou apaixonado, eu só ouvi eles pelo computador, pelo celular, que seja, mas nunca ouvi eles na minha frente. Mas mesmo eu não tendo passado por isso, tem uma coisa que eu já sei, é que experiências ao vivo são completamente diferentes, sabe? Eu tenho a completa noção de que as pessoas que vão num show presencialmente estão lá, seja num show de teatro, num show de música, eu queria me focar na música, não sei porque eu abrangi pra teatro. Mas enfim, shows ao vivo são diferentes de show, de estar ouvindo uma gravação, sabe? Qualquer pessoa que já participou sabe que fica diferente, e daí nem vou falar se é de melhor ou pior, mas eu quero dizer que tem uma energia que vem só de quem tá vivendo isso na hora, sabe? Só pra quem tá na frente do palco ali e tal, ouvindo, sentindo e realmente enxergando no artista interpretando, sabe? Então, tipo, é difícil imaginar que essas coisas vão morrer por completo. Pode mudar muito, sabe? Tipo assim, mudar drasticamente. É que nem esse lance de instrumento, sabe? Quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos seja cada vez mais raro enxergar as pessoas com instrumento. Mas eu realmente acho que essas coisas podem voltar a ser a moda, sabe? Realmente acho que, assim como pessoas tipo assim, pessoas da nossa geração, né, a modernidade, foram abraçando esses avanços e foram tipo assim, não, você tem que parar de ser puritano, que não quer fazer playback, que não quer usar autotune, que não quer ficar fazendo beat através assim de aplicativo, né, produção musical mesmo nessa vibe, tem que parar de ser puritano que quer compor as suas próprias músicas e tudo mais. Assim como teve, a gente viu esse fenômeno acontecendo, eu não duvido que nos próximos 10, 20, 30 anos a gente também veja um movimento contrário, sabe? Eu não acharia estranho, né, que músicos daqui a um tempo prefiram voltar para esse padrão, e mais uma vez não, que já ainda nesse momento já não tem pessoas que façam isso, mas eu quero dizer que até artistas mainstream, sabe? Pode ser o novo inovação, sabe? Depois de um tempo, de algumas décadas, fazendo sempre esse negócio do aplicativo,
dos programas e tudo mais tenha se deixado de ser o apelo, deixar de ser aquilo que atrai mais e começa a se tornar mais interessante ter músicos ao vivo e, enfim, e também compor músicas. Os artistas vão querer, não, eu também quero saber escrever linha de guitarra, linha de baixo, de piano, sabe? Eu quero poder fazer essa parte também, porque eu acho que vai engrandecer meu trabalho, sabe? Então, honestamente, eu não sou uma pessoa que está convencida de qual será o futuro musical, sabe? As pessoas sempre falam assim, ah, esse daí é o futuro, tipo, eu acho que é muito burro. Bom, não sei se era melhor momento para usar a palavra burro, mas eu acho que é muito ingênuo as pessoas que veem o presente e falam que o presente é o futuro, sabe? E isso é uma coisa corriqueira, sabe? As pessoas veem uma coisa que está acontecendo agora, nesse exato momento, e falam, isso é o futuro. Daí eu falo assim, eu penso pra mim, peraí, isso não é o futuro, isso é o presente, sabe? Tu tá pegando o que tá acontecendo agora e tu tá fazendo de conta que o que tá acontecendo agora é o que vai acontecer pra todo sempre, entendeu? Então eu não acho que seja muito nessa linha, entendeu? Eu acho que muitas das coisas que hoje em dia são um padrão é que nem esse próprio lance de música, sabe? Vou dar um exemplo assim do trap, sabe? O trap, que é um dos gêneros que tem crescido cada vez mais, nos Estados Unidos completamente estourado e no Brasil já é bem forte também, sabe? E se daqui a 10, 20 anos no passado, sabe? Talvez 10 anos talvez fosse pouco, mas 20 ou 30 anos no passado, tu me dissesse que existiria uma vertente do rap, que era o trap, que ela ia tirar um monte de espaço do rap, no sentido de, tipo assim, que tem um monte de gente que ia preferir o som, a estética, o gênero do trap do que o rap, sabe? Ninguém conseguiria botar muita fé, tá ligado? Só que agora, achar que o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos é a mesma coisa que a gente tá vendo aí agora, também eu acho que, tipo assim, não, cara, pera aí, se há 20, 30 anos a gente não sabia o que ia acontecer, agora é a mesma coisa, sabe? Agora é a mesma coisa que daqui a 20, 30 anos as coisas não vão estar do jeito que tá aí. Talvez seja difícil de imaginar, talvez seja difícil de perceber, né? Essa história assim de música sendo feita por robô, por tecnologia, lembra uma frase que foi dita pelo Jim Morrison, né? Jim Morrison era vocalista do The Doors. The Doors é uma banda bem antiga e tudo mais, tipo, e o Jim Morrison morreu faz bastante tempo, porque ele morreu jovem, sabe? Mas tem uma frase dele que ele falava lá na década de Lá Vai Pedrada, que eu não sei exatamente quando, sabe? Mas talvez na década de 40, 50, não sei, talvez 60 já, talvez não seja tão antiga assim, tão exagerado. Mas, tipo assim, muito antes de rolar, acho que não tinha nem gêneros como rap ainda na época, sabe? Mas muito antes de rolar, ele já falava que ele achava que no futuro as músicas seriam feitas por computador, sabe? Tem esse áudio dele assim tal. As pessoas usam muito naquele negócio para falar, olha como esse cara era visionário, sabe? Porque na época que ele tava, todo mundo tava só fazendo música manualmente, sabe? A música ainda, tu tinha que compor, tinha que tocar, sabe? Tipo, não tinha como tu mandar alguém, programa uma música legal aí pra mim ouvir. Não, tu tinha que literalmente aprender a tocar os instrumentos pra sair. Ele já falava que acreditava que no futuro as máquinas iam estar tão evoluídas, tão inteligentes, que as músicas seriam feitas automaticamente pelo computador. E sim, isso daí obviamente o que aconteceu é no ponto que nós estamos até hoje em dia, sabe? A ponto de que abre essa discussão, sabe? Que as pessoas falam que no futuro vai ser tudo artificial, sabe? A voz artificial, os instrumentos artificial e nós vamos reduzir tudo isso, sabe? Nós vamos deixar de dar bola para quem é um artista, tipo assim, vai ter cada vez mais bandas digitais e virtuais, que já existe, tipo, lá no Japão existe vários artistas, assim, o mais famoso que dá para utilizar é a Hatsune Miku, quer dizer, já foi a mais famosa, eu não sei nem se ainda é, porque eu não tô por dentro, sabe? Mas lá no Japão já existe essa ideia de que tu cria um personagem virtual, sabe? E tipo, ela é só pra vender a imagem, sabe? Ela tem a aparência que tu quiser, sabe? Tu cria um personagem como se fosse um personagem de um jogo e todas as músicas que foram produzidas com aquela voz e com aquele estilo de som, tu bota naquele artista, sabe? Não é basicamente, não é a mesma coisa que rolou com a banda Gorillaz, porque a banda Gorillaz é uma banda de verdade, sabe? Tem, cada um daqueles personagens tá representando um ser humano que existe, e os seres humanos estão por trás das músicas, eles compunham as músicas, sabe? Eles tocavam os instrumentos e depois eles só faziam a versão animada, porque era uma forma de, né, tipo assim, se destacar. Só que agora não, vários desses artistas, vários não, mas alguns dos artistas japoneses, eles realmente não existem, sabe? Eles são só aplicativos fazendo músicas e tudo mais, né? Então, é o tipo de coisa que
apesar de já existir, eu não acho que vai ser a norma, tá ligado? Eu não acho que daqui a 20, 30 anos todo mundo só vai querer esse tipo de som. Tipo, ninguém vai dar a mínima pra nenhum artista real de carne e osso, e ninguém vai ver um show de um artista, tipo assim, um artista fala assim, eu quero ir na frente das pessoas e me apresentar. As pessoas falam assim, não, vai te fuder, eu não ligo pra música feita por seres humanos, eu só quero só ouvir aplicativos. Por que eu vou querer ouvir tua voz se eu posso ficar aqui ouvindo músicas feitas pelo robô do Kurt Cobain, sabe? O robô do Nirvana, e não preciso prestar atenção em ti, posso ficar só dentro da minha casa escutando essas coisas. Então, eu particularmente, esse é um dos assuntos que eu não tenho como comprovar, eu não sei como é o resultado final, sabe? E sim, eu tenho certeza que a música já tem mudado muito, muito, muito nos últimos anos. A música antes de eu nascer era uma coisa, a música enquanto eu nasci e vivia era outra, e agora ela é outra parada também. Só que, né, uma coisa que eu percebi ao longo desse tempo é que nada é para sempre, sabe? Tudo é transição, tudo é avanço, e não, eu não sei se daqui a 10, quer dizer, daqui a 100 anos, sabe? Todos os artistas que são famosos hoje em dia ainda vão existir, no sentido que, tipo assim, não existir vivo, mas assim, sabe, vamos pegar esse Beatles, que é um artista famoso, mesmo eu não gostando de Beatles, eu sei que é um artista famoso, sabe? Eu não sei se daqui a 100 anos o nome Beatles ainda vai ter alguma popularidade, ainda vai ter alguma força, as músicas dos Beatles ainda serão ouvidas de alguma forma, ou se eles terão sido substituídos simplesmente por uma versão robô dele, sabe? Uma versão software dele que compõe novas músicas com as vozes, os instrumentos, sabe? Enfim, realmente pra mim é o tipo de coisa que eu sou um pouco assim descrente, sabe? Eu sou descrente que esse tipo assim de, não sei, automatização talvez, sabe? Isso vai se tornar regra e basicamente qualquer outra versão musical não será bem-vinda. Eu até fico imaginando que tipo de inovação as pessoas tentarão fazer, sabe? O que será considerado assim o inovador, mas no mínimo eu realmente acho que os instrumentos musicais reais não estão condenados a desaparecer. Talvez eles se tornem ainda mais lixados, um bagulho ainda mais raro. Mas eu não duvido que daqui a 20, 30 anos as pessoas queiram ver alguém tocando uma guitarra, uma bateria, um violão, um piano ao vivo, sabe? Eu não duvido que essas coisas ainda tenham apelo, justamente porque, né, historicamente falando, essas coisas sempre existiram e tudo mais. Então eu tenho, sim, a minha opinião de que não vai ser só uma única forma, sabe? Assim como vai ter os artistas digitais e os artistas em que, por exemplo, usam bastante autotune e essas músicas são feitas em sua maioria por um beat e tudo mais, sabe? Vai ter os artistas também que gostam de compor e gostam de criar e gostam de ter músicos reais na volta deles e tudo mais, e contribuindo e fazendo aquele bagulho em grupo, mas é basicamente isso daí, sabe? Ia ser um papo que ia ficar bem doido, bem devaneado e tudo mais, e basicamente eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas é porque é só fazer esse exercício meio de reflexão, sabe? Que eu ainda não tenho uma decisão final sobre o que vai acontecer, sabe? Sobre qual, assim como quase tudo que eu falo, mas ainda assim eu acho curioso imaginar, entendeu? Mas também acho muito triste. Se o mundo for essa versão que as pessoas falam, não, que no futuro ninguém mais vai ligar para artistas presenciais e simplesmente as pessoas vão consumir a música, tipo, músicas. Não sei se o termo certo seria simplesmente virtual ou me faltou o termo agora, assim. Sabe? Mas essas músicas artificiais, sabe? Que não foi criado pela mente humana, simplesmente o algoritmo programou e vai ter o mesmo impacto, sabe? Porque aí é que tá, essas músicas já tem música sendo feita pro computador, por aplicativo, sabe? Só que nenhuma delas se tornou realmente poderosa, sabe? Não dá pra vocês me dizer que tenha uma música, tipo, feita por um robô, por um aplicativo, por um programa, sabe? Quer dizer, talvez tenha uma música, mas quero dizer que não é a maioria dessas músicas que elas conseguem competir, sabe? Com o fato da obra ter sido feita por um ser humano e as pessoas ficarem pensando o que estava na cabeça da pessoa, o que ele quis passar, e o famoso feeling, sabe? Essa é outra coisa que eu não sei se vai ser substituído, sabe? Eu não sei como é que isso vale pra todo mundo, sabe? Mas pra mim, o feeling sempre foi uma coisa muito importante das músicas. E é o tipo de coisa que não tem como tu, tipo assim, comprovar e nem estabelecer isso pros outros, sabe? Eu ouço várias músicas que eu sou muito assim, apaixonado, que eu ouço aquela música e fico, caralho, mano, sente essa emoção, sente esse sentimento, saca só esse feeling, sabe? E eu entendo que talvez outra pessoa ouça e fale assim, cara, eu não senti nada. Tudo bem, sabe? Mas eu sinto. E eu me pergunto se essas coisas vão ser realmente emuladas, sabe? Tu pode falar assim, eu vou fazer, eu quero que esse robô consiga simular um sentimento, simular um feeling, e as pessoas ainda vão sentir assim,
vão ser cooptadas por aquele sentimento, sabe, por aquela sensação, por aquela emoção, ou se vai ser um bagulho que vai ficar cada vez mais claro que, tipo assim, não, a máquina pode reproduzir várias coisas, ela pode criar coisas novas, inclusive, mas nada que uma máquina faz consegue alcançar a mesma, assim, originalidade, naturalidade e emoção que os seres humanos sempre conseguiram, sabe? De maneira diferente, ao longo das décadas, sempre teve um jeito de tu se expressar ao longo da indústria da música, digamos assim. Mas é isso aí, Sam. Esse era outro assunto que eu tinha para falar com vocês. Outra coisa que eu tinha guardado para comentar em qualquer programa sem contexto, e eu acho que eu vou comentar nesse daqui, é sobre o Stonehenge. Você sabe o que é isso? Em primeiro lugar, vamos para o parte. Sabe o que é range? Range são formações geométricas, sabe? Que as pessoas faziam, né? Geométricas e também geológicas, muitas vezes, sabe? Que basicamente era formas das pessoas manipularem a terra, sabe? Eles esculpiam a terra, esculpiam a areia para formar formas geométricas, entendeu? Fazer símbolos, fazer coisas desse tipo. É um range. Como é que se escreve range? H-E-N-G-E. Range. Só que antes de eu saber que existiam os ranges, eu já conhecia o Stonehenge. O que é o Stonehenge? É um range feito de pedras, sabe? Que isso daí é um daqueles lugares, assim, famosos, especulatórios e tudo mais, que existe lá na planície de Salisbury, na Inglaterra, sabe? Então, imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, outros que não tenham ouvido falar, por alguma razão que seja, façam um favor para vocês mesmos e pesquisem, sabe? Vocês vão ver que existe daí um lugar lá que fica numa planície mesmo, com várias pedras enormes, formando um símbolo, alguma coisa e tudo mais. Então, o Stonehenge é um tipo de coisa que eu já... Não sei qual foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas desde quando eu era uma criança eu achava muito interessante. Tanto é que depois que eu me tornei adolescente, comecei a escrever os meus livros, né? Como os meus livros eles tinham assim uma questão dele lidar com o submundo, sabe, e seres paranormais, tanto do bem quanto do mal, eu fiz questão de incluir vários lugares do planeta Terra na minha história que seriam responsáveis por abrigar um dos portões que liga o submundo à Terra, sabe? Liga o inferno à Terra, sabe? E daí, quando eu fiz isso, eu tinha o quê? 14, 15 anos de idade, né? Eu era bem jovem, então os lugares que eu escolhi eram baseados nas informações que eu tinha naquela época, né? Os 5 lugares que eu escolhi, se eu não me engano, foi o Stonehenge, o Triângulo das Bermudas, o Vale dos Reis lá no Egito, e não me lembro mais agora, tá faltando. Eu sei que eu escolhi 5 lugares diferentes para colocar, assim, esses portões do submundo, sabe? Na minha história. E isso daí era tudo referente ao que eu sabia naquela época, sabe? Informações. Eu já sabia que o Triângulo das Bermudas era um lugar, assim, curioso, sabe? Cheio de especulação, que sumia aviões, sumia embarcações, ninguém sabia muito bem o que acontecia lá. Claro que vai ter gente que vai dizer que tem explicação, mas não tem, cara. Tipo, simplesmente assim, tipo... tem gente que tenta explicar, sabe? Mas eu quero dizer que a explicação fica muito vaga. Foi tipo assim, tem uma diferença eletromagnética na região, tá? Por que tem essa diferença? Por causa disso, disso, daquilo. É sempre assim uma tentativa de esclarecer algo que ainda não tem tanto esclarecimento. Pode não ter um portal para outra dimensão, pode não ser um lugar mágico assim, mas agora é no mínimo misterioso, sabe? Não é um bagulho assim fácil, tão intuitivo quanto algumas pessoas fazem parecer, né? E o Stonehenge é um negócio que eu confesso que, honestamente, na época eu não tinha tanta especulação assim. As pessoas falavam bastante que de alienígena, sabe? Diziam que era um lugar para pousar nave de alienígena, coisas desse tipo. Quem me conhece sabe que, apesar de eu ser uma pessoa bem assim, que não duvida do inacreditável, que não duvida de coisas incríveis, você sabe que essa história de vida alienígena não é aquela que eu mais compro, né? Só que recentemente, quando eu digo recentemente, realmente é no final da década passada, sabe? Quase 12 ou 13 anos depois de eu ter começado a escrever meus livros, começou a sair algumas informações interessantes sobre o Stonehenge, sabe? Uma das coisas que descobriram, que para mim é a mais fascinante de todas, é que descobriram que uma das pedras do Stonehenge não foi carregada até lá, sabe? Aí fazendo estudos, fazendo análise, sabe? O que é a moral da história também, o Stonehenge entra naquelas coisas assim que quem foi que levou aquelas pedras e por quê, sabe? Aquela vibe tipo assim, Egito, sabe? Que, mais uma vez, tem gente que fala assim, mas
tem respostas, tem esclarecimentos, cara, ainda não tem, sabe? Muita coisa sobre o Egito, e não só o Egito, sabe? Mas realmente, várias coisas de civilizações antigas não tá muito bem claro, justamente porque a gente não tem como saber, sabe? As pessoas que viviam naquela região já morreram faz muito tempo, e a gente não tem como saber por que levaram aquelas pedras para lá e como que foi feito também, sabe? Então, o Stonehenge entra nessa linha, nesse sentido, assim, tipo, foi feito com uma intenção muito óbvia, sabe? Não tem por que existir algo tão anormal, sabe? No meio de uma planície, assim, se não fosse por algum propósito. Teve algum propósito. E uma das coisas que descobriram é que uma das pedras do Stonehenge, se eu não me engano, é do centro, sabe? Já estava lá, não foi movida por seres humanos. Aí também é uma pergunta, como é que uma pedra daquele tamanho, daquela forma, aparece na região. Também é complicado, sabe? E daí viram também que ela tem, tipo assim, tem um lugar para te observar ali no meio, sabe? Que é uma pedra cortada, né? Se tu olhar no meio ali daquela pedra, tu vê que ela tá alinhada perfeitamente com vários pontos, assim, astronômicos, sabe? Tem a ver com questões, assim, do solstício também. No solstício de inverno, ela vai estar apontando para um lugar, e no equinócio de verão ela vai estar apontando para outro lugar. Enfim, realmente expandiu essa minha noção de, foi tipo assim, eu fiquei muito feliz com o Renan do passado, eu fiquei assim, pô, Renan do passado, ainda bem que tu, mesmo sem saber o que tinha de interessante no Stonehenge, tu ainda assim colocou o Stonehenge na tua história, porque hoje em dia tá cada vez mais aumentando, tipo assim, é bem óbvio que o Stonehenge era um lugar sagrado, sabe? Aí também não se sabe que povo que colocou lá, entendeu? As outras pedras foram colocadas lá, também não se sabe quem, como que foi levado, e é bem provável que as pessoas que levaram aquelas pedras para lá escolheram as outras pedras com base na que já estava lá, entendeu? Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Seja lá quem for, algum povo, alguma organização tribal, sei lá, sabe? Algum povo muito antigo que vivia lá na região encontrou aquela primeira pedra. Por que eles viram que ela era importante, que ela era digna de ser adorada, que ali deveria ter um, eu vou definir como um santuário, um templo, sei lá, sabe? Aí já não sei. Mas eles decidiram que ele seria importante e daí eles falaram, olha, nós temos que pegar pedras da mesma pedra que essa daqui. E daí eles foram até algum lugar que tinham pedras da mesma pedra que aquela ali, carregaram, sabe-se lá como e quando, fizeram aquela forma lá, entendeu? E é um bagulho que os caras falam, acredita-se que vários povos diferentes depois do original utilizaram aquele lugar também, entendeu? O primeiro povo que fez aquilo ali nunca vai saber quem foi, mas é bem provavelmente que vários outros povos que surgiram naquela região séculos depois também utilizavam o Stonehenge para fazer coisas variadas, sabe? Rituais, consagrações, enfim, coisas espiritualizadas do modo geral, sabe? Então, isso daí pra mim eu achei muito fascinante, sabe? Eu fiquei assim, caralho, que doido, né? Até um lugar tão famoso que as pessoas estão, tipo assim, tão careca de saber que existe, ele ainda assim tem muita especulação por trás, sabe? Ainda assim tem muita coisa que tu só pode imaginar, deduzir, ficar refletindo, imaginando. E honestamente eu não tenho respostas, e quando eu não tenho muita resposta boa, eu prefiro nem ficar gastando energia, sabe? Se foi ET que carregou, eu não sei. Se for ser humano com capacidades acima das nossas, capacidades psíquicas, se for gigantes, cara, eu não sei, sabe? Se for simplesmente gente que arrastou, tipo assim, vamos tirar todas as opções fantásticas. Não foi ET, não foi poder psíquico, não foi gigante, foi só seres humanos que arrastaram. Ainda assim, cara, exigiu muita organização, muito esforço. Eles com certeza tiveram que inventar, digamos assim, até tecnologias para arrastar, sabe? Simplesmente assim, eles tiveram que. Não foi um negócio que, tipo assim, nós vamos simplesmente aparecer com um monte de pedra gigantesca e levar até um lugar e montar esse lugar aqui a toco de nada, sabe? Então, ranges são coisas que existem no mundo inteiro, sabe? Se vocês pesquisarem range, vocês vão ver que existe aqui na Amazônia, em vários outros lugares do mundo. As pessoas costumavam manipular a terra para criar formas geométricas e essas coisas tinham alguma importância, alguma relevância para as pessoas que estavam fazendo. Ninguém gasta energia, ninguém se empenha a fazer algo sem propósito, sabe? Essas coisas que foram criadas e ficaram registradas para sempre, existe até no dia de hoje. Se até o dia de hoje tu consegue ver uma forma geométrica que foi feita por uma civilização humana que existia, sabe? Eu não digo uma civilização, mas uma organização social humana que existia há mais de 1000 anos, caralho. Tu acha que aquilo lá foi feito sem propósito, feito por acaso, o cara tropeçou e aquilo lá nasceu? Claro que não, entendeu? O Stonehenge está na mesma linha. E por que eu mencionei o Stonehenge? Porque eu queria mencionar que tanto os ranges quanto o Stonehenge, eles são muito focados em questões assim astrológicas, sabe? E astronômicas também. Por que eu estou incluindo as duas coisas? Porque, né,
Faz tempo que eu não menciono esse fato. A astrologia e a astronomia andam de mão dada, sabe? A astronomia é uma ciência, a astrologia não. Só que o ponto é, todo povo que tinha interesse no espaço aprendia as duas paradas, tá ligado? Tipo, esses ranges, eles eram feitos, alinhados, apontando para coisas do espaço sideral. Para começar, se tu tem conhecimento astronômico, né? Se tu não tem esse conhecimento astronômico, tu não vai se ligar nisso. Mas supondo que tu tenha, e tu for lá para onde tem os ranges, tu vai descobrir, se tu olhar desse ângulo, tá alinhado com tal estrela, com tal constelação, com tal planeta. Se tu olhar de tal ângulo, tá alinhado com isso, com aquilo. Então, as pessoas que estavam fazendo com, tipo, muito certas do que elas estavam fazendo, sabe? Não estavam fazendo errando, não estavam fazendo por acaso. Elas estavam querendo fazer coisas que nós, hoje em dia, nós não temos como entender, sabe? Mesma coisa que esse Stonehenge. As pessoas vão lá, caminham na volta, ninguém que tá passando por lá entende realmente o real significado, simbolismo. Mas quem fez, quem ergueu, quem praticou, quem fez rituais lá, com certeza tinha uma razão, sabe? Ninguém se envolve tanto com um projeto que com certeza exigiu dezenas, se não centenas de pessoas colaborando para essa coisa acontecer, sabe? Digamos que essas coisas não teriam acontecido se não tivesse rolado uma grande intenção, uma grande vontade, né? E por que essas pessoas eram tão obcecadas por céus, né? Aí eu tenho algumas interpretações possíveis. Eu acredito, daí agora também é uma teoria, tá? Uma teoria. Mas eu cada vez mais eu tenho refletido na possibilidade de que talvez os astros que nós enxergamos sejam realmente representações físicas, sabe? Algumas nem tão físicas, algumas mais gasosas do que físicas, mas representações físicas de divindades. Aí chegou coisa que, né? Bom, hoje eu tô falando por quase uma hora, então quem só ficou aqui me ouvindo as pessoas que são mais loucas. Todo mundo que é mais normal, mais tipo assim, não se permite especular sobre possibilidades mais absurdas, não tá mais aqui nesse momento, mas então vamos lá. Hoje em dia a gente ignora o cosmos, sabe? Tipo, historicamente falando, é o momento que a humanidade está mais por dentro de que nós somos uma bola no universo, sabe? Porém, apesar de que hoje em dia quase todo mundo saiba, né, que nós somos uma bola no universo e daqui tu pode ver outras bolas, tu pode ver constelações, tu pode ver o Sol, tu pode ver a Lua, tipo, nós hoje em dia mais do que nunca a gente tem essa noção, a gente sabe o que é o universo, a gente sabe o que é o planeta Terra, a gente conhece os outros planetas, entendeu? A gente aprende isso no colégio. Mais do que nunca a gente está por dentro dessas coisas todas que eu falei, sabe? Que além do planeta Terra existem vários outros planetas, existem constelações, a gente sabe o que essas constelações representam, signos astrológicos, sabe? Então a gente está muito por dentro dessa questão de que existe o cosmos, existe o universo e tudo mais. Só que agora, nenhum outro momento da história a gente esteve mais distante do fato de que essas coisas podem ser sagradas, elas podem ser importantes, entendeu? Eu tô cada vez mais convencido de que a astrologia, tipo, para começar, isso aqui não estou convencido, é um fato de que a astrologia tem questões espirituais e religiosas. Fato. Outra razão de por que eu não nego a astrologia. Porque nenhum médium, nenhum ser espiritualizado de nenhuma religião vai te dizer que a astrologia é balela, sabe? Qualquer tipo de médium, de feiticeiro, de bruxo, enfim, de pessoa religiosa, de qualquer momento histórico, sabe? Há 1000 anos atrás, se tu perguntasse para um egípcio há 1000 anos, mais disso, né? Mas um egípcio há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, a astrologia é balela ou tem importância? Ele ia dizer, é claro que tem importância. Se tu perguntasse para um índio, né? Para uma pessoa dos povos nativos das Américas, tanto da América do Norte, quanto da América Central, quanto da América do Sul. Se tu perguntasse para eles isso há 1000 anos, 1500 anos atrás, perguntasse para eles, astrologia é importante ou é balela? Eles iam dizer, é importante. Se tu perguntasse para um chinês há 2000 anos atrás, é importante, sabe?
Tipo, isso pessoas sacerdotes, sabe? Pessoas que estudaram essas coisas, estavam vinculados, sabe? Então, essas pessoas que faziam os ranges, na minha opinião, além de eles entenderem de astronomia, Renan, como é que sabe que eles entendiam de astronomia? Por causa dessa fato de que era alinhado com essas coisas, tá ligado? Tipo, pensa que são pessoas que sem ferramentas, até onde a gente sabe, né? Sem ferramentas de cálculo, eles conseguiam fazer formas geométricas perfeitamente alinhadas com as coisas que eles queriam apontar, gente. Isso não tem como ter sido, sabe, tipo, opa, sem querer querendo, eu fiz aqui uma forma geométrica que está perfeitamente alinhada com um astro, sabe, ou com uma constelação, ou alguma coisa desse tipo. Então, cada vez mais eu tô achando que esses planetas, eles são realmente, entendeu? Realmente seres divinos, sagrados, de poder, de força, sabe? Os planetas são literalmente um poder de força. E daí quando tu pensa que até os gregos já tinham batizado os seus deuses com nome nos planetas, na verdade foi os romanos que fizeram essa adaptação e tudo mais. Só que, né, por que eles faziam essas interpretações? Será que eles também já não estavam vindo com essa mesma lógica, sabe? E daí eu usei esse exemplo aqui, mas não é para dizer que, os romanos, eles sabiam de tudo isso e as outras pessoas não sabiam. Não é isso que eu tô falando, não. Eu acho que, de modo geral, todos os povos espiritualizados já tinham entendido isso que agora eu tô começando a entender, eu tô compartilhando aqui com vocês. Só que, olha só, olha o tamanho de um planeta, sabe? Vamos pegar Júpiter. O Júpiter é o maior planeta do sistema solar, sabe? O gigante gasoso. Enorme, 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 gigante, 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 sabe? Para mim, entendeu? Não é difícil, não é impossível aceitar que Júpiter seja realmente a representação de um ser divino, sagrado, entendeu? E que por mais que com informações científicas é muito difícil a gente saber a importância de Júpiter, tipo, no sentido de que quer dizer, não é tão difícil assim, sabe? Já tem alguns exemplos. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que dizem que Júpiter é como se fosse assim. Protege, entre aspas, a Terra, porque ele funciona como um lugar que atrai um monte de coisa, sabe? Ele atrai meteoros, porque a massa dele é maior que a da Terra, mesmo ele sendo feito. Em muita parte dele, a maior parte dele é feita de gás, ainda assim ele tem uma massa muito grande, ele atrai um monte de coisa, enfim. Basicamente, cara, eu vou ter que entrar assim numa brisa assim, olha, é doideira, sabe? É selvageria disso que eu tô falando, mas ainda assim tem um raciocínio por trás, sabe? Quando eu penso assim, como os planetas são distribuídos e como eu penso que Deus fez as coisas com intencionalidade, pra mim cada vez mais fica mais fácil de achar que, para começar, todos os planetas são muito importantes, no sentido de que não é porque nós temos vida na Terra que os outros planetas são insignificantes, sabe? No sentido de que, se Deus colocou cada um dos planetas aqui no Sistema Solar numa distância x e y, com um tamanho x e y para ter sua função no universo, eu não duvido que talvez esses planetas sejam realmente deuses, sabe? E que não seria errado a gente estar mais atento a eles, sabe? E é por isso que eu falo, hoje em dia, historicamente falando, ninguém fala sobre isso, sabe? Ninguém fala sobre, enfim, a importância desses planetas no sentido, assim, de realmente de culto, sabe? Não tem muitas religiões que falam abertamente sobre datas relacionadas a Mercúrio, Saturno, Urano, Plutão, Júpiter, sabe? É o tipo de coisa que hoje em dia que nós temos muito mais informações, sabe? Hoje nós temos acesso a informações que os povos antigos só podiam sonhar, tá ligado? Eles não tinham ainda maneiras de medir, de enxergar, de perceber, de calcular esses planetas. Só que agora que nós temos formas de estudar, aprender, admirar, inclusive, sabe? Saber mais sobre a existência, tipo, saber claramente que eles estão lá, sabe? Hoje, tipo, os outros povos não conheciam todos os planetas do sistema solar que nem nós, justamente porque eles não tinham ferramentas para ver todos eles, né? O conhecimento deles era 4 ou 5 planetas, a gente conhece muito mais planetas do que ele, só que é que tá, a gente usa esse conhecimento para porra nenhuma, entendeu? De modo geral, a humanidade só fala assim, observar o universo, a gente sabe que o universo está lá, mas ninguém liga, sabe? Qual foi a última vez que tu conhece alguém que, enfim, se importou realmente com algum planeta, sabe? Quando é que alguém quando alguém faz alguma reza, alguma prece, alguma meditação, quando é que alguém faz alguma coisa disso e gasta alguma energia pensando assim em Saturno, em Netuno, em Mercúrio e Vênus, sabe? Então,
Agora que a gente está finalmente conseguindo observar esses astros, né, com maior, como posso dizer assim, não vou nem dizer maior profundidade, porque eu estaria me contradizendo, sabe? Aí não tem profundidade nenhuma. Mas, porra, agora que a gente não tem que ficar só no campo das ideias, sabe? Tu não tem que achar que existem planetas. Eles existem, eles estão lá. Só que, né, a humanidade está no momento que ela não tem nenhum apego pelo cosmos, sabe? A gente não liga nem um pouco para os outros planetas, a gente não reverencia, a gente não tem cultos, a gente não tem celebrações. Então é disso daí que eu tava pensando assim, porra, imagina se cada um desses planetas são a representação física de um ser, de uma divindade, enfim, de algo cósmico de extrema importância para nós. E de modo geral, dá para se dizer que sim, entendeu? Não tem como a gente saber se a vida na Terra seria como ela é se não tivesse todos os planetas do sistema solar. Simples assim, entendeu? Claro que eu estou fazendo aqui só especulação, gente, só teoria, entendeu? Não tem nada a ver com comprovações, com fatos, com científicos. De longe disso, entendeu? Mas agora, no dia de hoje, não tem como a gente falar que a vida na Terra existiria e funcionaria se Marte não existisse, sabe? E o mesmo vale para todos os outros planetas. Nós, enquanto seres humanos, somos incapazes de afirmar, sabe? De dizer, olha só, se todos os planetas do sistema solar se desaparecesse dois, a nossa vida continuaria exatamente igual. Não tem como saber. E talvez se qualquer um deles, se acontecesse qualquer coisa com eles, tipo de se ele sumisse, ou se ele fosse tirado de órbita, enfim, sabe? Quem sabe isso afetaria a nossa vida por completo, até a nossa destruição seria causada, sabe? Então, é uma coisa que eu vim refletindo ao longo dos últimos meses, sabe? Conforme eu ia vendo essa associação astrológica que todos os povos antigos tinham, sabe? Se todos os povos antigos faziam leituras dos astros, sabe? E atribuíam nomes, importância, intencionalidade, tipo, tudo que era possível ser observado, ele era atribuído uma função, sabe? Nenhum povo conhecido que enxergava algo, tipo assim, se eles enxergavam algum dos planetas, para eles aquele planeta era importante, né? Era tipo assim, porra, eu tô enxergando um deus lá longe, sabe? E quando eu digo isso, eu não tô falando de um ponto de vista assim, supersticioso, do cara que não entende nada, então ele vê um outro planeta, para ele aquele lá é um deus, não. Eu até acho que pode ser um fundamento maior do que a gente consegue enxergar, sabe? Porque a gente tem uma lógica muito materialista das coisas. A gente vê, na Terra tem vida, na Terra tem seres humanos, a Terra é importante. Só que agora, esse monte de outro planeta do sistema solar que existe, sabe? E tá a distâncias específicas, bem determinadas, sabe? Fazendo o nosso sistema solar ter a estrutura exata para nossa vida fluir da maneira que ela tá, sabe? É um bagulho que, pra mim, cada vez mais tá fazendo sentido, sabe? Eu não é como se eu incorporasse isso na minha rotina, não é como se eu realmente tivesse culto aos planetas, mas eu tô pensando realmente se eu não deveria eu ser a mudança que eu tô falando pros outros textos, tá ligado? Que eu não duvido muito, tipo, eu tô cada vez mais convencido de que essa é uma possibilidade real, sabe? Eu realmente acho que, pô, olha o tamanho desses planetas, olha o tamanho que eles têm, a proporção, sabe? Eu não ficaria chocado se eles tivessem importância, se eles tivessem relevância, sabe? Pra mim seria mais chocante se fosse o contrário, sabe? Se Deus tivesse criado várias bolas enormes para ficar voando ao redor do sistema solar, sem propósito e fundamento. Seria tipo, não, Deus tá brincando, sabe? Deus tá jogando dados. Ele rolou vários dados, os planetas foram criados aleatoriamente, sabe? Porque, tipo, é aquela coisa, sabe? A gente reduz a uma questão muito materialista, muito de vida. Se não tem vida em Marte, Marte não importa. Se não tem vida em Vênus, se não tem vida em Saturno, mas talvez a função deles no universo aqui, no nosso sistema solar, melhor dizendo, não é para ter vida, pelo menos não vida como a gente compreende, mas talvez ele esteja contribuindo, entendeu? Com uma energia, com uma força, enfim. Aí voltou pro papo astrológico, sabe? Mas é o tipo de coisa que pra mim, eu já fiz um programa só sobre como ficar negando a astrologia, é meio babaca, ainda mais compartilhar astrologia com outras coisas, mas né, qualquer pessoa que já aceitou e compreendeu a lógica de energia, sabe? Tipo, pô, se seres humanos emitem energia, sabe? Não é questão de opinião, seres humanos emitem energia. Eu e tu emitimos energia. Nossas palavras emitem energia, nossos pensamentos, os animais, enfim. A energia está sendo jogada pelo ar. Não só a energia captada cientificamente, sabe? Vibrações, esse tipo de coisa, mas também tem a energia assim, espiritual, que talvez seja exatamente a mesma coisa também, sabe? Simples assim. Mas enfim, a energia existe, ela tá aí.
Então, peraí, se eu tenho energia, se uma pedra tem energia, como que caralhos que Júpiter não tem energia? Claro que Júpiter tá bem longe daqui, mas olha, também talvez seja o plano de Deus também, sabe? Quem sabe Deus colocou cada um dos planetas na distância certa, porque eles sabiam que cada um dos planetas tinha que contribuir para nossa vida funcionar, sabe? Então, eu vou dizer para vocês que é um negócio que, conforme eu comecei a ir cada vez mais cavando nessas ideias, elas estão cada vez mais criando força na minha cabeça. Eu realmente acho que é triste, sabe, de certa forma, sabe? É que eu ainda não estou convencido de que seja exatamente assim, entendeu? Mas se for, é bem triste, imagina. Imagina se os planetas são os deuses, sabe? Imagina se os planetas que a gente pode observar, a gente pode enxergar, sabe, são aquilo que a gente devia cultuar, aquilo que a gente devia reverenciar. Agora a gente tem tecnologia suficiente para conseguir olhar para lá de fora e enxergar os deuses, digamos assim, sabe? A gente tem energia, a gente tem tecnologia suficiente para saber que tá lá, sabe? Ah, é aquilo dali que era adorado, é aquilo dali que era reverenciado, é aquilo dali que nossos ancestrais, antes de ter telescópios e satélites, essas coisas todas, eles ainda assim sabiam que tinha coisas no cosmos importantes, dignas de culto, dignas de reverenciamento, sabe? Então, né? E considerando que nenhum dos livros escritos também fala especificamente sobre isso, sabe? Por exemplo, a Bíblia. Eu não sei o que a Bíblia fala especificamente sobre os planetas, sabe? Nem sei se a Bíblia reconhece essa vastidão do universo, sabe? Porque eu sei que a Bíblia tem a vibe criacionista, sabe? Eu não sei se a Bíblia ignora por completo, sabe? Que menção que eles dão, e o mesmo vale para os outros livros sagrados, sabe? Mas, infelizmente, nenhum desses livros apontam, nenhum deles, tipo assim, dizem o quão importante, sabe, essas coisas são, e que nós deveríamos nunca se esquecer de que lá longe, lá em cima, lá na imensidão do universo, não do universo, nem é tão longe assim, no sentido assim, de proporção, o que está aqui no sistema solar é bem perto, né? Mas enfim, o ponto é esse aí, tá ligado? Acho que eu até vou concluir por aqui. Esse final aqui ficou completamente louco, cheio de devaneio, mas é que vários dos assuntos que eu quero compartilhar com vocês, infelizmente eles ainda estão assim, sendo cozinhados na minha cabeça, sabe? Provavelmente é o tipo de assunto que eu vou ter que retomar, tentar reestruturar alguma vez e trazer num outro programa sem contexto com uma argumentação mais firme, ou pelo menos mais lógica, mais racional, mas eu não posso dizer para vocês que eu nunca tenha pensado nisso. Até pouco tempo atrás, talvez eu nunca tenha pensado, talvez para mim realmente os planetas eram, eu tinha essa visão mais materialista da parada, sabe? Os planetas são simplesmente bolas grandonas, vazias, sem vida, e o que acontece lá, apesar de fascinante, é insignificante, sabe? Apesar de ter várias coisas assim importantes rolando lá, importantes não no sentido assim tipo, importantes no sentido assim, de que não, o que tá rolando lá em Marte, Júpiter, Vênus vai afetar nossas vidas aqui na Terra. Mas eu quero dizer que rola coisas assim que a ciência consegue enxergar e ver que tá rolando coisa nesses planetas, sabe? Tipo assim, nem é como se eles ficassem sem acontecer nada. Mas não acontece as coisas que nós aqui na Terra costumamos valorizar. Não tem essa vida como a gente compreende. Só que, né? Aí depois eu fiquei pensando, peraí. Se a astrologia existe em todos os povos conhecidos, se eles sempre olharam para o espaço e eles começaram a atribuir função, intencionalidade, eles faziam ranges apontando, feito provavelmente para canalizar alguma coisa, sabe? Sempre voltando para a história do Stonehenge. O Stonehenge todo foi criado, aquelas pedras todas foram movidas com o fato de que lá naquela pedra do meio que tem aquele lugar para te olhar, te apontava para constelações específicas, estrelas específicas, planetas específicos, sabe? Eram... Enfim, eu diria que até, quem sabe esses lugares eram até realmente templos sagrados feitos para canalizar essas estruturas, sabe? Não necessariamente estruturas, mas para canalizar uma energia vindo desses astros, sabe? Absorver, receber uma energia vindo desses astros. E daí eu me liguei assim, porra, historicamente falando, a humanidade dá muito mais valor para esses astros, sabe? Antes das pessoas saberem de verdade que tinha algo lá, porque eu realmente não sei por que essas pessoas adoravam tanto os astros, e é por isso que é o que me deixa mais intrigado, sabe? Por que esses povos que tecnicamente nem enxergavam, tipo assim, eles não tinham mecanismos de identificação, eles não tinham telescópios, eles não tinham satélites, eles não tinham nada disso. Por que mesmo eles, sem eles ter nada disso, eles não paravam de olhar para o céu, eles não paravam de fazer coisas que estavam prestigiando o céu, sabe? Eles criavam formas, eles criavam altares, eles criavam estruturas,
culturas, eles criavam templos, enfim. E que nem eu disse, do Egito, cara, às Américas e partes da Ásia também, sabe? Vários templos, entendeu? Vários templos e vários ranges e vários, como é que é mesmo, aquele obeliscos, sabe? Tudo mais. Todos esses lugares, eles sempre tinham uma função astrológica, além de todo o resto, sabe? Astrológica e astronômica. Por que astronômica? Porque era preciso, entendeu? Toda a pirâmide era feita alinhada com algum lugar, com algum astro, com algum planeta, e os topos e aqueles, né, os obeliscos também, nunca era feito aleatoriamente, sabe? E nunca era feito pensando só o que está aqui na Terra. Para essas pessoas, para esses povos, era indispensável tu incluir os astros na jogada, sabe? Tu não vai fazer nada aqui no planeta Terra se não tiver de acordo com o que está lá no espaço sideral, sabe? E daí, quanto mais eu penso nisso, menos sentido faz que hoje em dia nós sejamos tão assim... Cara, o pessoal caga pra essas coisas. Realmente, assim, eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi um ser humano falando algo assim de reverência para esses astros, sabe? Eu não me lembro de como foi a última vez que eu vi um ser humano falando assim, algo desse tipo, de que Saturno é importante, Vênus é importante, Plutão é importante, Netuno é importante, Júpiter é importante. E pensando na intencionalidade de Deus, quanto mais eu penso, porque assim, bom, se Deus não faz nada por acaso, se Deus não joga dados, ele não teria feito tantos planetas à nossa volta sem motivo, sabe? Então talvez esses planetas que estão tão perto da gente, entre aspas, e a gente sabe tanto, entre aspas, também deles, talvez o que a gente não saiba é que, na verdade, então, eles se tratam de verdadeiros divindades, sabe? Seres sagrados, seres que, mesmo que a gente não compreenda, são importantíssimos para a nossa vida fluir da maneira que ela flui, e talvez nesse exato momento esteja rolando várias coisas lá, sabe? Que por mais que eu e tu não sejamos capazes de entender, tipo assim, o que as erupções que estão rolando nesses planetas têm a ver, sabe? O que as transformações químicas que rolam lá, as variações que rolam lá de energia, o que as ondas que são emitidas, sabe, por esses planetas afetam na nossa vida assim tal. E honestamente, eu não ficaria surpreso se essas coisas fizessem muita diferença. Eu não ficaria surpreso se esses planetas, de modo geral, fossem fundamentais para a nossa vida fluir, para a nossa existência ser plena. E tomara que a gente nunca tenha que descobrir o que aconteceria caso algum dos planetas não estivesse mais lá, ou pelo menos não estivesse do jeito que ele deveria, sabe? Quem sabe, se algum dia acontecer uma catástrofe tão grande a ponto de desencadear Enfim, eu não sei, aí eu tô falando uma coisa bem exagerada mesmo, sabe? Como, por exemplo, assim, um planeta ser tirado da sua órbita, só literalmente destruído, sabe? Quem sabe se algum dia acontecer uma coisa disso, realmente rolaria alguma espécie, assim, de catástrofe aqui na Terra também, sabe? Aí ficaria mais evidente que, tipo assim, porra, quem diria que se rolasse uma merda lá em Mercúrio, rolaria uma merda aqui no planeta Terra também. Aí fica mais fácil eu sustentar ainda essa minha ideia de que talvez, só talvez, sabe, esses planetas, esses astros que a gente aprende desde o ensino fundamental, sabe? Apesar de que a gente aprende que eles existem, a gente aprende também a ignorar eles, sabe? Tipo assim, eles estão lá, mas bolonam no espaço. Grandes coisas, sabe? Mas quem sabe a gente não deveria ter essa visão. Quem sabe a gente deveria nos perguntar por que os ancestrais, por que os antigos, independentemente do nível tecnológico deles, eles nunca deixavam os astros de lado, sabe? Eles nunca diziam que estrelas são insignificantes, planetas são insignificantes, e eu não vou olhar para o oceano, eu vou me importar com o que está lá, porque não tem nada para ser aprendido com os astros, com as constelações, com os planetas, né? Eu realmente acho que pode ser justamente o contrário. Quem sabe esses planetas enormes, tão grandes, entendeu? Tão cheios de vida, entre várias aspas, que a gente sabe muito bem que está ali, mas a gente escolhe não olhar para eles de verdade, quem sabe eles sejam exatamente os deuses, as entidades, as divindades que foram colocados aqui na nossa volta, no nosso sistema solar, para nos fornecer tudo aquilo que a gente mais precisa, mas a gente, por alguma razão, aprendeu a deixar eles de lado, esquecer que ele existe e
nunca, em nenhum momento da nossa vida, em nenhum momento da nossa rotina, a gente leva em consideração esses astros, né? Então, eu realmente estou me esforçando para mudar isso dentro de mim, porque para mim é uma possibilidade real, gente. Para mim, quem sabe, esses planetas aí não estão simplesmente para bonito, sabe? Quem sabe eles estão aqui para nos proporcionar, para nos permitir, né, viver, nos permitir existir. Enfim, quem sabe eles façam por nós muito mais do que a gente imagina, sabe? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E que eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.